86% dos brasileiros não está acompanhando o tema da reforma tributária, apesar de que isso impacta muito e é uma questão vital para o seu bolso, para os empregos, para a renda, para a riqueza da sua família e de todo o Brasil. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos falar um pouquinho aí do tema da reforma tributária, dar uma pincelada geral para quem quiser ficar por dentro. Então é o seguinte, o Brasil, pessoal, é um país, como todo mundo sabe, que cobra muitos impostos. Dos países emergentes, os países em desenvolvimento, é a maior carga tributária do planeta Terra, e a nossa carga tributária, ela se aproxima às cargas mais altas dos países da Europa. Então 37%, 38% da riqueza que se produz no Brasil é sugada pelo governo para ir lá para Brasília e estados e municípios. Mas além da carga ser alta, além de se pagar muito imposto, os tributos no Brasil são absurdamente complexos. Quem não é da área tributária ou quem não tem uma empresa que tem que apurar os impostos, muitas vezes está longe dessa realidade e não tem noção do tamanho do estrago. Você vê que o preço está caro na loja, reclama com razão. Poxa vida, meu primo foi lá para Miami e viu que essa caixa de som custa menos da metade do preço. A mesma caixa de som, da mesma marca, do mesmo modelo, vendido na mesma loja, que tem uma loja que às vezes tem nos Estados Unidos e é o mesmo varejista no Brasil, tudo igual, só que lá custa o equivalente a R$400 e aqui no Brasil custa 900. Então por que essa diferença? Por causa da carga tributária, mas além disso, porque é muito complicado calcular os impostos. As empresas têm um custo muito alto, exércitos de contadores, analista fiscal, gerente fiscal, advogados tributaristas, cartórios, uma burocracia gigante, não para produzir riqueza, não para inventar produtos, mas para ficar calculando, lendo a legislação, lendo tudo que tem de novidade, para você saber como calcular e pagar impostos corretamente. O Brasil tem dezenas de tipos de impostos, você sabe bem que tem o IPTU da sua casa, tem o IPVA do seu carro, tem o imposto de renda que descontam do seu salário a cada contra-cheque, tem lá o desconto do INSS, que é a Previdência, e depois tem o que chamam de tributos indiretos, são tributos que vão na venda do produto, tributos sobre o consumo. Então quando você comprar um remédio para sua avó, quando você comprar um saco de feijão lá para fazer a comida de casa, quando você for comprar um carro, vem esses tributos indiretos que as empresas precisam apurar, elas pagam e elas embutem no preço. Então você vai sendo enganado ao longo da sua vida, porque quando você vai lá numa loja e você compra um pacote de cueca, tá lá escrito lá, sei lá, R$50. E você fala, caramba, que caro esse R$50. Só que não é R$50 de cueca. Foi R$20 de cueca e R$30 de imposto, só que está escondido na nota fiscal, está escondido no preço dos produtos. A luz elétrica, por exemplo, a conta de luz da tua casa, mais de 60% é o imposto embutido. Então você não está pagando a luz elétrica, você está pagando imposto com um pouquinho de luz elétrica no meio. São esses impostos de várias naturezas. Quando você importa insumos para sua produção, tem que pagar imposto de importação. A média nos Estados Unidos é de 2 a 3% de imposto de importação, no Brasil é 16%. Aí você tem os impostos na venda, são os impostos federais. Então você tem lá o PIS, que é cerca de 3 e poucos por cento, a COFINS, que é cerca de 5,6%, depois tem o IPI, é o imposto de produtos industrializados, e aí cada tipo de produto tem uma alíquota diferente, tem uma tabela, e elas vão variando ao longo do tempo. Então, de acordo com o tipo de produto, se você vai comprar um ventilador, é 10% de IPI. Mas se for um ventilador acima de 40 centímetros, é outro IPI. Se você comprar um biscoito recheado, é um IPI. Mas se esse biscoito for um chocolate, é outro IPI. E se você comprar um patinho de banho para você brincar com seu filho, é um IPI. E se você comprar um patinho de banho, que na verdade é um acessório de higiene, é outro IPI. Então é uma loucura. Existem tabelas gigantescas de tipos de produto, cada um com seu IPI, e eles vão variando ao longo do tempo e dependendo também de decisões judiciais. Então a empresa tem que ficar lendo relatórios aí do governo e diário oficial para ver tudo que vai mudando na legislação. De repente algum juiz dá um entendimento diferente, dá uma canetada lá e fala, agora esse produto é tanto. Aí o governo vai lá e recorre para um órgão superior, agora o juiz muda para tanto, aí vai lá, solta outra lista, é tanto. Então as empresas têm que ficar correndo atrás. Esses são os impostos federais. Depois você tem, claro, o imposto estadual, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que ele varia também Brasil afora, tem lugares que é 17%, tem lugar que é 18%, tem lugar que é 20%, cada estado tem a sua legislação. Então imagina lá que você, guerreiro, resolve abrir a sua empresa para fabricar calçados no estado do Paraná, por exemplo, e aí você começa a vender calçados para todo o Brasil. E aí você começa a tomar multas dos outros estados porque você não declarou na nota fiscal adequadamente o imposto certinho de cada estado, que as legislações vão mudando também. Então se você vendeu do Paraná para o
Piauí é uma regra, do Paraná para Manaus é outra regra, do Paraná para Bahia é outra regra. Então você tem que estar lendo as legislações não só federais, que vão mudando o tempo inteiro, já foi desde a Constituição Federal, há 40 e poucos anos atrás, mais de 3 milhões de regras tributárias. É como se todo dia o Brasil criasse dezenas de novas regras tributárias. Vai mudando a regra do jogo e você vai correndo atrás como empreendedor. Imagina lá se você é um pequeno empreendedor que está pegando todo o seu dinheiro lá investindo na produção de sapato e contratando uns funcionários com grandes sonhos para você, para sua família, para construir uma grande empresa de sapatos, e de repente você começa a tomar multas de todos os lados, te tratando como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido, e chegando o fiscal de tempos em tempos na tua empresa e pegando aqueles livrões de regulamento, e aí começa a verificar o livrão e falar: Ah, seu Zé, tá aqui na página 543 do livreto azul, inciso 7, que surgiu semana passada, que tem uma regra aqui que você não está cumprindo e é muito grave. E aí você como empreendedor fala: não, pelo amor de Deus, eu não sabia, nem sabia que tinha essa regra, como é que a gente pode resolver? E aí cria-se toda a dificuldade para vender a facilidade. E claro que depois dos impostos federais, que é o PIS, COFINS, o IPI, você tem o estadual, que é o ICMS, depois você tem o municipal, você tem que pagar também o imposto para o município, que muda a cada município, que é o ISS, e etc. E aí vai ficando aquele caos em que o Brasil é o campeão mundial em termos de tempo que demora para uma empresa fazer os seus impostos. No Brasil calcula-se que são 2.600 horas em média. Imagina uma pessoa parada 2.600 horas ao longo do ano só para apurar quanto tem que pagar. Não estamos aqui nem falando se paga muito ou se paga pouco imposto. É muito imposto e ainda custa mais ainda para apurar, para calcular. E depois custa mais ainda as multas que você vai tomar, que você vai ter que contratar advogados para defender, e toda essa briga aí que tem trilhões de reais em multas voando aí pelo sistema judiciário brasileiro. E tudo isso, claro, quem vai pagar essa conta? Você acha que o empreendedor que está lá com todo esse custo, ele é bobo? Ele não sabe disso? Não, ele sabe que tem todo esse custo, é o tal do custo Brasil, né? Isso é uma parte do custo Brasil, e ele vai colocar nos preços. Ele vai fazendo o seu preço aumentar, e você, consumidor, cidadão brasileiro, que vai pagar mais caro nos seus produtos. Você vai pagar mais caro na conta de luz, no telefone, quando você for comprar um computador, quando você for comprar sua cesta básica, quando você for comprar comida no mercado, você paga caro por esse imposto alto e por todo esse caos tributário. As histórias de horror que existem nesse campo são incríveis, infinitas, vale a pena fazer até outros vídeos aqui, só com os causos mesmo, para você ter uma noção e poder realmente falar: caramba, eu não tinha ideia que era isso, e tá tudo embutido nos produtos que eu compro. E agora vem aí, provavelmente vai chegar a tal da reforma tributária, que muito se promete, muito se discute, há décadas se fala da reforma tributária, porém ela nunca veio pela complexidade de implantar. Porque hoje já tem um castelo de tributos e exceções, e verbinhas daqui, lobbies dali, e gente interessada em não perder nada em termos de arrecadação, em termos de impostos que o governo suga da sociedade. Mas tem bastante movimento aí, 2 propostas de emenda constitucional, 2 propostas de mudança aí na lei, para fazer o que falam que é uma grande simplificação tributária, etc., que basicamente tem 2 modelos. Um modelo criaria um único imposto sobre consumo, que é o IBS, e um outro modelo criaria 2 impostos, um imposto estadual e um federal. Tá? Então o federal ele juntaria PIS, COFINS e IPI, e o estadual seria o ICMS. Particularmente esse com 2 impostos praticamente não simplifica nada. O modelo que tem um único imposto ele simplifica bastante, porém tem que ver se ele não vai, antes de começar a simplificar, complicar muito. Vamos tentar explicar aqui por quê. Quando você compra algum produto, na nota fiscal está lá escondido, porque não é discriminado na nota, mas você tem lá todos os impostos sobre a venda. Então você tem lá IPI escondido, PIS e COFINS escondido, ICMS e ISS, todos esses impostos. A ideia desse imposto único, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é ser, como o próprio nome diz, uma unificação e um imposto do tipo IVA. IVA é um imposto usado na maior parte dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos são uma exceção, não tem IVA lá. A Europa é muito comum, Japão, etc., usar o IVA, que significa Imposto de Valor Agregado. Qual que é a ideia do IVA? Basicamente, você tem uma cadeia de produção. Imagina um cara que faz o aço, o outro cara compra o aço e faz um quadro de bicicleta, aí o cara pega o quadro e vende para a fábrica de bicicleta, a fábrica fabrica a bicicleta e vende para o varejo, e aí o varejo vai te vender a bicicleta, cada um vai adicionando um pouco de valor, né? O cara do aço, vamos supor que ele cobrou R$100, e aí ele paga esse IVA sobre os R$100. Então vamos supor, sei lá, 20%. Então ele vai lá, paga R$20. O próximo elo da cadeia é o cara que comprou esse aço, faz o quadro da bike e vende para a fábrica de bike. Esse cara vai pegar aquele aço de R$100 e vai vender, por exemplo, por 150.
Então, ele comprou o material por 100, vendeu por 150, quanto que ele agregou de valor? Quanto que ele pôs a mais? Ele pôs 50 reais. Então, ele vai pagar o imposto só nesses 50 que ele agregou. Porque na venda ele vai ter um débito, ele vai ter que debitar, vai ter que pagar esse imposto, só que na compra do material ele vai ter um crédito. Tudo que a etapa anterior já pagou de imposto, esse cara toma um crédito e aí ele paga sobre a venda dele, então no final só vai ter que pagar efetivamente a diferença, quanto ele agregou de valor, que é aqueles 50 reais. Aí o cara lá da bike, ele comprou o quadro por 150, comprou a roda, comprou não sei o que, montou a bike e vendeu para a loja por 500. Então o que ele vai fazer? Tomar o crédito de tudo que ele já comprou e ele vai pagar sobre o que ele adicionou de valor. E a loja, por sua vez, vai comprar por 500 a bike, vender por 1.000, então ela agregou 500, que é a diferença. E ela vai pagar nessa última parte. Então, todo mundo na cadeia, cada um vai pagando um pedaço, cada um paga naquilo que agregou de valor, e a soma do imposto no final, pela matemática, tem que dar exatamente os 20%, que é a soma de todos os pedacinhos, vai dar 20% do todo. Qual que é a vantagem do IVA? Ele é bem mais fácil de pagar, bem mais simples, é um imposto só, você vai destacado na nota, então se está 20% lá, você consumidor vai enxergar isso na nota fiscal, vai saber lá, bike, R$800, imposto, 200, então 20% de imposto. Agora, na teoria é muito bonito e se isso for implantado, realmente vai ser um ganho grande. O problema é que tem vários desafios e várias armadilhas. Em primeiro lugar, existe uma briga grande entre estados, porque tem uma briga, que não vou entrar muito no detalhe nesse vídeo, mas entre a tributação na origem ou no destino. Hoje o Brasil tributa muito na origem, quem fabrica. Então os estados do sul que fabricam muita coisa, 80% da fabricação brasileira é nos estados do sudeste, do sul, muito do imposto fica nessa região. E a praxe mundial é o imposto ser cobrado no destino, quer dizer, quem está consumindo o produto que vai pagar esse imposto para o estado destino. Então, no caso, por exemplo, o Nordeste tem menos indústrias, tem bastante consumo, então a dúvida é que os estados do Nordeste querem ficar com esse imposto, mas os estados que fabricam não querem perder. Então, como que fica essa briga? Falam que vai criar um fundo de compensação, que vai ter que dar dinheiro para os estados, aí começa a enrolar tudo. Outro problema, pessoal, é que hoje no Brasil, a maior parte dos impostos eles caem sobre produtos, sobre bens, né? O carro, a luz, o celular, a geladeira, e menos imposto cai sobre serviços. O serviço hoje paga um percentual muito menor do que o produto. Hotelaria, restaurante, viagens, etc. No caso do IVA, a ideia do governo é unificar tudo. Então, todo mundo vai pagar igual. Para isso acontecer, você precisa reduzir o imposto dos produtos e aumentar muito o imposto dos serviços. E aí a galera de serviços fica muito infeliz com essa proposta, fazendo lobby contra, pressionando contra. E dá para entender porque, no caso de uma empresa de produtos, vamos supor que você é a tal da fábrica de bicicleta. Você vai comprar por 100 e vender por 150, você vai pagar imposto só o que você agregou de valor, que é pouquinho. Agora, uma empresa de serviços, ela não tem uma compra de matéria-prima. O hotel não vai, ele vai te vender uma diária lá por R$200, ele não está comprando nada de ninguém. Então a carga sobre ele vai ser muito maior, porque tudo que ele faz, praticamente tudo, é valor agregado. Então o imposto cairia sobre um todo. E por fim, pessoal, tem toda uma complexidade que o governo está falando, que não podemos fazer muito brusco, porque o pessoal tem que se acostumar, então vamos criar um IBS, né? Esse IBS vai ser o nome do imposto e o tipo do imposto é IVA, Imposto de Valor Agregado. Esse IBS, vamos colocar lá 1, 2%, só para o pessoal sentir o gostinho, mas mantém todos os outros. Então, num primeiro momento, não tem simplificação nenhuma, simplesmente vão criar mais um imposto, e a gente já sabe no Brasil que a gente tem uma tradição enorme de ir aumentando os impostos sem parar e não conseguir tirar nada. Porque a hora que o governo sentir o gostinho, ele vai, poxa, mas espera aí, agora não dá para tirar outro, porque a gente fez tal despesa, e a gente tem que contratar mais não sei quem, e a gente tem que cobrir o buraco das estatais. Então, despesas do governo não vai faltar nunca, e motivos para se criar mais um imposto também não. Como eu mencionei antes, os estados eles têm diferentes alíquotas de imposto. Por exemplo, você vai para a Bahia é 17%, Rio de Janeiro é 20%. E aí você vai perguntar, poxa, mas qual vai ser a alíquota que a gente vai incorporar no IBS e quanto que a gente vai repassar para os estados? Se você criar uma alíquota média lá de, por exemplo, 18%, para a Bahia tá bom, porque vão arrecadar mais, e o Rio de Janeiro tá ruim porque vai perder a arrecadação. Hoje é 20%, eles vão ganhar 18%. Aí eles vão começar a chiar, vai ter que ter fundo de compensação, aí você vai ter que compensar os estados que foram mais irresponsáveis e começa a bagunça toda. Então, pessoal, por isso que é muito importante ficar de olho na reforma tributária, ver qual das propostas, temos aí a PEC 110, a PEC 45, qual delas que vai andar e quais vão ser as regras
para evitar simplesmente criar mais um imposto, ficar com todos os outros, todo o caos, toda a complexidade e adicionar mais um, que é o pior cenário possível. Então é uma máquina que cria complexidade para vender facilidade e justificar a própria máquina. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais e compartilhe com seus amigos.